Aqui estamos, seguindo com a leitura do livro Lírios de Esperança, psicografado por Vanderlei de Oliveira, ditado pelo espírito de Hermance Dufour. Convocação de Eurípides. Essa é a estrada pela qual temos procurado, com esforço, fazer que o espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do espiritismo cristão e humanitário. Esse texto está em O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 350. Estamos nos primeiros dias do ano 2000. As atividades do Hospital Esperança intensificaram após ordenações maiores, descerradas por Bezerra de Menezes em nome do Espírito de Verdade. Sua magistral palestra, Atitudes de Amor, proferida no mês de outubro de 1999, inaugurou um tempo de renovação e medidas promissoras para a causa do amor. A referida palestra está contida na obra Seara Bendita, da editora Brufo. O movimento em torno das ideias espíritas no plano físico e na vida dos espíritos não foi mais o mesmo depois da predica do Paladino do Bem. Fazia-se urgente uma nova ordem de medidas para o sacrifício incondicional de quantos nutrem o desejo de servir a obra regenerativa da era do Espírito na Terra. O iniciar do novo milênio constituía-se num apelo retumbante para o engrandecimento moral da Terra, perante a uniformidade das leis que regem o ecossistema no cosmos universal. Eurípides, por sua vez, recebeu diretriz urgente da Falange Verdade e convocou-nos sem demora. Nosso diretor já havia preparado com antecedência um encontro no qual os trabalhadores e cooperadores ativos do nosocômio Esperança reunir-se-iam no salão principal para ouvir-lhe os novos alvitres. À noite, pontualmente às 7:50, adentrou Eurípides, como de costume, acompanhado por Dona Maria Modesto Cravo, conhecida como Dona Modesta. Acompanhamo-nos nas últimas fileiras, junto ao professor Cícero, apelido mantido na vida espiritual, e Inácio Ferreira. Aqui são as explicações. Maria Modesto Cravo é fundadora do Sanatório Espírita Uberaba. Cícero dos Santos Pereira, espírita atuante no estado de Minas Gerais. Inácio Ferreira, diretor do Sanatório Espírita Uberabense. Dona Modesta, depois de sentida prece, notificou a todos, pela sua mediunidade, que a equipe Verdade velava pelo nosso encontro. Sem formalidade de qualquer espécie, o diretor se postou atrás de um sigelo púlpito e iniciou sua fala. Amigos em Cristo, esperança em seus corações. Um fenômeno social irreversível vem ocorrendo nas relações, a superação dos modelos verticais de convivência, contrapondo os velhos referenciais de autoridade para ditar o que fazer e como fazer. A família e a escola, a religião e a cultura, assim como todas as organizações humanas, são convocadas a repensar as carcomidas formas de relacionamento. Ninguém estabelece as normas, ninguém tem certezas ou verdades definitivas. Todos em busca de posicionamento a partir de suas necessidades mais profundas. O caminho atual aponta para a criação de relações horizontais, a diluição dos papéis e a formação de grupos cooperativos. Os clamores da alma retumbam no coração humano à procura de paz, equilíbrio, saúde e sossego interior. Um extenso labirinto apresenta-se, cujo percurso é individual, singular. É a saga da alma em crescimento, eterna perseguidora da felicidade e das respostas para ser em plenitude. Cartilhas e padrões, estatutos e regras sofrem golpes impiedosos. A nova ordem social conduz a uma decisiva derrocada da supremacia de velhos e corroídos significados. Ressignificar, dar sentido novo em direção a um porvir de esperanças e completude interior.
encontramo-nos em meio a essa turbulenta gestação de ideias, valores e referências. A humanidade prepara-se para adotar um conceito sistêmico, solidário. Enquanto isso, rui todos os paradigmas em verdadeira hecatombe de convenções emógicas. Os velhos parâmetros não atendem às necessidades do agora. Por outro lado, ou por outro ângulo, ainda não se formaram novos modelos de inspiração para que o homem seguie nas suas experiências e metas. O certo e o errado variavam totalmente em seus sentidos, e ainda não se teve tempo bastante para estipular outros conceitos. Portanto, nutrir muita certeza sobre algo, cultivar rigidez de entendimento, é postura extremamente arriscada nessa fase de mutação. Não menos arriscado é assumir a desafiante atitude de inventor de novas formas de caminhar. Esse fenômeno social, que nasce nas entranhas da alma, exige siso moral, responsabilidade individual, coragem. É algo bem diferente. Antes se tinha alguém para ditar o caminhar, algum modelo, uma experiência em que se apoiar. Tornava-se cômodo responsabilizar o próximo ou alguma orientação institucional a fim de evadirmos ou esquivarmos dos efeitos nocivos de nossos atos. Esperam-se mudanças para melhor na humanidade. Todavia, poucos são os que perceberam uma realidade inquestionável. A Terra mudou rapidamente. Seus habitantes não conseguiram ainda avaliar a profundidade de tudo o que ocorreu nas últimas 3 décadas. Em 30 anos, efetivaram-se séculos de mudanças. Atordoados e aflitos, sem direção e sem rumo, a humanidade debate-se à procura de bússolas que resgatem o sentimento de segurança. Nesse cenário global, repete-se o iniciar do século XXI. A mesma experiência do espiritismo prático no alvorecer do século XX. Naquele tempo, as bússolas não existiam, foram criadas. Agora somos chamados a recriá-las. A mediunidade e seu exercício obedecem a esse ciclo inadiável e dinâmico. Os seareiros do intercâmbio, em quaisquer patamares de conquistas, são convocados a construírem sentidos novos, na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre esferas da vida. A diversidade, conquanto, a princípio, cause insegurança, é propícia à expressão da criatividade. Criatividade que deverá sempre ser regida pelos valores morais da sensatez, da responsabilidade e do amor. Allan Kardec, o emissário da era do espírito, refere-se ao fermento da incredulidade, que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Allan Kardec, esse comentário está na questão 799, ou melhor, 798 do Livro dos Espíritos. Incredulidade em relação à imortalidade e à comunicabilidade do ser espiritual. Adentramos exatamente nessa terceira geração, dividida em 3 episódios de 70 anos, a partir da chegada do Espiritismo. Então, 1857 mais 140 a 210 igual 2.997 a 2067. É o período da sensibilidade, da fé que supera o medo humano, de existir e progredir no bem. Fé é a adesão espontânea da alma na busca da verdade. Mediunidade é o ventre sagrado do fervor. Através dela, ocorre a sublime gestação do patrimônio da crença lúcida e libertadora. Raciocínio é o dínamo da lógica e do bom senso. Quando atacado pela rigidez emocional, converte-se em preconceito e estagnação. Inúmeros grupos doutrinários transformaram o critério do raciocínio em medida prática de defesa, para não serem enganados pelas bem urdidas mistificações. Com essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas,
são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre as almas, circunscrevendo a prática de intercâmbio a expressões superficiais de conversão de desencarnados com espaço acanhado para a manifestação livre dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. Vigilância excessiva é um cadeado nas portas da sensibilidade, aprisionando os sentimentos aos severos regimes de descrença e engessamento mental. A cautela excessiva, com fantasia e o engodo, manietaram inúmeros servidores. E o resultado mais infeliz de tanta censura é o enfermiço desânimo com as sagradas práticas de intercâmbio entre os mundos. O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisia da noção de imortalidade. Um plano espiritual estático e desconectado da vida até a terra. Jesus, o paradigma do amor universal, ao estabelecer pela sua atitude a era da ética aplicada e sentida, assegurou em suas palavras: não vim a rogar, porém cumprir. Isso está em Mateus 5,17. Que definição mais precisa se pode ter de uma transição? Quando se fala em novos significados, estamos, em verdade, referindo-nos ao ingente desafio de viver a mensagem esquecida do amor. Transição, portanto, muito antes de uma etapa que deflagra o novo, significa a sublime decisão de afinar-se com o bailado cósmico do amor, o ritmo pulsante de Deus desde a origem dos tempos infinitos. No século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora os homens deverão ser os parceiros dos espíritos, buscar-lhe as vivências de uma relação mais consciente e educativa. O telefone tilinta daqui para lá. Todavia, chega o instante de recebermos também os chamados do homem, cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. A bondade celeste conferiu-me novos desafios nesta casa de amor. Imperioso refletirmos sobre os destinos da mediunidade ante o clímax da transição espiritual do planeta. Nossa missão consiste em avaliar medidas promissoras ao nosso alcance, que facilitem a consolidação dos planos do Espírito Verdade para a messe espírita do mundo físico do século XXI. Os primeiros 100 anos do terceiro milênio são os alicerces da era do Espírito. Na condição de educadores da alma, importamos-nos reconhecer o exato valor das instituições humanas. Jamais as adotamos como expressões absolutas da verdade. Tradições e valores estão em acelerado processo de metamorfose. Estamos atravessando uma crise de referências sem precedentes na seara. O movimento espírita está sendo sacudido por um terremoto de diversidade. Porém, convenhamos, é nesse cenário que vai emergir a rota da regeneração. O espiritismo não cria renovação social. As necessidades do homem elegerão seus princípios como sendo indispensável. Não se deve deduzir, todavia, que seu perfil social servirá de modelo, porque a diversidade nesse terreno será avassaladora a tal ponto de diluir, apropriar e melhorar as características de suas práticas e conceitos. Ante essas mutações necessárias, os discípulos aferrados a modelos serão convidados a sofrido teste de desapego. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que graça. Nenhum deles, no entanto, servirá de via preferencial. Por essa razão, urge desenvolver um novo significado para a comunidade adepta da verdade consoladora, face ao predominante caráter religiosista. Religião com religiosidade. Religião com educação. Se a religião não educar, ficará retida no dogmatismo. Será a ciência não educar, será sovinice. Se a filosofia não educar, transformará em cátedra de vaidade. Se a arte não educar, constituirá um palco para exibicionismo.
O momento converge todas as conquistas humanas para a espiritualização da criatura e pelo desenvolvimento de seus valores nobres e divinos. Amigos e trabalhadores, nesta hora tão decisiva, os médiuns maduros revestem-se de importância singular. O primeiro século de mediunidade, orientada pelas luzes da doutrina, desde as reuniões realizadas nos núcleos familiares, ensejou um nível de intercâmbio intermundos jamais deflagrado em qualquer tempo da história da Terra. Apesar disso, somente ao libertarmos-nos do corpo, averiguamos claramente quão rude ainda são nossos contatos com o mundo físico. Por esse motivo natural, não será exagero afirmar que o século XX, no que tange à mediunidade, foi o período de ensaios promissores, tendo em vista o futuro glorioso que espera o homem psíquico do século XXI. Os médiuns mais consagrados de nossa seara fizeram-se canais abençoados para que a linfa divina providencie e jorrasse sobre o mundo. Eles próprios, contudo, sabem que estamos indubitavelmente na infância dos contatos entre as esferas física e espiritual. O século XX foi uma farta semeadura. Os grãos deram uns 30, outros foram sufocados, pisoteados. Que o otimismo e a bondade não entorpeçam nossa visão quanto às infelizes ciladas da maldade. Em meio à farta semeadura de bênçãos nascida do intercâmbio mediúnico, vicejou lastimável semente do joio. O que era apenas uma ameaça ao intercâmbio mediúnico responsável, regido pela espontaneidade, hoje se concretiza como autêntico cerceamento criado por padrões rígidos e institucionais nas leiras de serviço. Tais padrões, a princípio erigidos como estacas de segurança, transformaram-se em cartilhas por sugestões de corações bem intencionados, porém desprevenidos quanto ao significado da singularidade nos assuntos metafísicos. Além disso, a existência dos mentores culturais de sofismas em ambos os planos multiplicaram as noções inconscientes absorvidas pela comunidade em suas práticas e conteúdos. O resultado inevitável é o restringimento, ainda maior, das manifestações do céu para a vida terrena. Chega a hora de um novo chamado. A hora que atravessamos é similar à parábola das bodas, narrada em Mateus, capítulo 22. Os convidados do rei não compareceram para o evento. A eles foi destinado o convite, a oportunidade lhes pertencia. Entretanto, por motivos pessoais, não compareceram. O rei, perante a ocorrência, manda seus servos nas aldeias e campos a chamar quantos se apresentassem ao mistério. O tempo e a aquisição do conhecimento têm causado perturbadora sensação de grandeza a muitos aprendizes das frentes de labor mediúnico. Desse modo, afastam de si próprios os convites ininterruptos aos novos mistérios que a cada época são dirigidos à vida física, destinados a promoverem o progresso e amadurecimento de nossas relações interdimensionais. Não se trata de criar novidades nas laboriosas frentes de intercâmbio, e sim de resgatar a linfa cristalina da produção mediúnica, exonerando-a dos pedregulhos e impurezas provenientes dos entulhos culturais a ela infligidos. Em verdade, propomos um retorno ao exercício mediúnico conforme as propostas do Cristo de Deus. Somente a poder de trincheiras produtivas, implantadas em solo brasileiro no início do século XX, foi possível ampliar o raio social de ação do pensamento espírita. De tudo fizeram os vales da sombra e da morte, com fins hostis a esse projeto. As tarefas socorristas constituíram-se em válvula de alívio. As pressões ininterruptas e incansáveis. Passaram-se 100 anos desses campos de lutas acirradas. Ao penetrarmos esse terceiro período de mais 70 anos na busca da maioridade das ideias espíritas, urge algumas medidas salvadoras. Ele faz referência contida na palestra Atitude de Amor,
Seara Bendita, editora do For. A vitalidade do movimento em torno dos postulados espíritas dependerá de uma nova ordem cultural em todos os seus setores de ação, especialmente na sementeira da mediunidade. A solidez da investigação fraterna requisita das equipes cristãs o gosto pela crítica, sincero apoio ao crescimento de todos, honestidade emocional em relação uns aos outros, tratamento responsável com todas as dúvidas. Somente nesse clima de relacionamentos sinceros e leais, respaldados pelo desejo de aprender e servir, a luz da misericórdia celeste brilhará, transformando a fragilidade humana em abundante celeiro de imorredoras venturas. Existem servidores sérios e vigilantes na seara, experimentando o açoito da calúnia, de trabalhadores incautos e orgulhosos. O tempo indica aos tais servidores do amor a discrição, a fim de não terem seus ideais esmagados pelo peso da chocalhice alheia. A truanice não merece resposta. Compete-nos destinar a eles, servos destemidos, um alerta para que, nesse momento, não declinem da oportunidade de colocarem a luz onde possa ser vista por todos, no velador. São as bússolas indicadoras para os caminhos do Cristo ante os tempos novos. O século XXI será o tempo do sentimento e até as esferas abissais do planeta vivem esses momentos. Antes, dominavam pelas ideias. Agora, com o avanço da ética e da cidadania, não conseguem usurpar com a mesma facilidade a inteligência humana. No entanto, agridem o homem pelo coração. A inteligência avançou, mas a emoção humana, com raras e honrosas exceções, estagia no instinto. É assim que atuam os hábeis manipuladores dos sentimentos perturbadores de desmerecimento e inferioridade. Fazem esquecer as conquistas para exacerbar indignidade. Uma análise antropológica cuidadosa nos apontaria a intensidade com a qual as estruturas religiosas e políticas de todos os tempos exploraram a cultura da indignidade como instrumento de domínio. Os líderes das regiões abissais utilizaram de semelhante expediente na gestação desse estado deplorável das agremiações doutrinárias do espiritismo, no que tange às relações extrafísicas. Que esse foco não entorpeça nossa razão, por se tratar de realidade previsível, considerando o caminhar lento, mas progressivo da humanidade. Incentivemos os caminhos novos aos nossos parceiros do mundo físico. Os médiuns que melhor irão retratar as mensagens celestes são os que educarem seus sentimentos. As bússolas são encontradas, é a lei. O longo percurso de descoberta e criatividade solicita a aplicação de atitudes de amor condizentes com os novos tempos. Assinalaremos algumas delas no intuito de estudar e debater as sendas da mediunidade em tempos de transição. Valorosa noção e aplicação do espírito de equipe. Desapego de concepções. Coragem para experimentar. Adesão afetiva e espontânea na participação de novas vivências. Investigação nas conquistas da ciência. Acendrada postura de despretensão ante as vitórias com as novas práticas. Incansável abertura mental para ouvir, alterar, avaliar e discutir em clima de aprendizado e fraternidade. Superação dos limites filosóficos doutrinários em busca de conceitos universais aplicáveis à mediunidade. Nessa altura da palestra, Eurípides alterou perceptivelmente o tom de voz. Uma luz de intenso brilho envolveu todo o seu corpo. O apóstolo parou de falar, fechou os olhos em meio à luminosidade. Quase não podia ser mais percebido. Eurípides transfigurou-se e surgiu um vulto de mulher, uma judia de roupagem similar ao cetim, com detalhes em azul claro, rosto cândido e olhos verdes, cabelos nos ombros. Uma paz indefinível tomou-nos a todos. Olhei para o professor ao meu lado e notei as lágrimas descendo pela face. Doutor Inácio, em ato reflexo, trouxe as mãos à boca, recordando um menino surpreso.
Uma voz terna, como se penetrasse nossa alma, como um todo dizia: Filhos do amor, perseverai nas veredas que meu Filho amado vos conclamou. Exultai em seres os servos benditos do último instante, chamados à gloriosa missão. Recordem seu chamado, quanto ao seu lado encontravam-se Moisés e Elias. Levantai-vos e não tenhais medo. Sede solidários com a excelsa obra da regeneração humana. Dizei aos homens que Jesus está na terra. Convocai seus servidores ao ministério do amor incondicional, interligando dimensões, enalteçando a vida. Dona Modesta, guardando equilíbrio e sensibilidade, descreveu, pela clara evidência, que percebia um enorme painel acima do Hospital Esperança. Era um retrato trazido por almas angelicais que reproduzia a cena do lava-pés, conforme o acontecimento original narrado no Evangelho. O encontro foi encerrado em clima de extrema sensibilidade e sentimentos elevados. Em poucos minutos, nosso diretor sintetizou uma previsão sobre o que será o século XXI no que tange aos rumos da espiritualização. E Maria abriu-nos as portas do coração, como a preparar-nos nos desideratos da hora nova. A ocasião foi um clamor do mais alto em favor do espiritismo cristão e humanitário. As referências acima são do texto Mateus 17:7 e João 13:1-20. Que maravilha, não é, meus irmãos? Que maravilha essa palestra que ocorreu no plano espiritual. Muito interessante, muito interessante. Vamos às observações que eu fiz quando estudei esse capítulo. Eurípides, em sua comunicação, nos diz sobre a mediunidade do século XXI. Lembro mais uma vez que as linhas em amarelo são cópia fiel do original. Os ceareiros do intercâmbio, em quaisquer patamares de conquistas, são convocados a construírem sentimentos novos na utilização das forças psíquicas e mentais que envolvem a relação interdimensional entre esferas da vida. É preciso avançar, meus amigos, nas formas mediúnicas, mais sensibilidade, fidelidade e coragem para ser intérprete dos planos espirituais. 2. Ainda Eurípides falando. Allan Kardec, o emissário da Era do Espírito, refere-se ao fermento da incredulidade que ainda tomaria conta da humanidade por 2 ou 3 gerações. Avaliam uma geração sendo 70 anos. Estão partindo de 1857. Mais 140, ou seja, 2 gerações, ou 210. Teremos, então, de 1997 a 2067, é o período que nós estamos vivendo agora. Exatamente a geração que chega a partir do ano 2000, não é? Deve estar preparada para aceitar a sobrevivência da alma, a sua reencarnação. Cabe a cada um de nós a divulgação da imortalidade. 3. Mas esbarramos nos dirigentes das casas espíritas acomodadas. Diz ele, inúmeros grupos doutrinários transformaram o critério do raciocínio em medida prática de defesa, para não serem enganados pelas bem urdidas mistificações. Com essa postura, se não são enganados nas suas produções mediúnicas, são ludibriados quanto ao significado abrangente das relações de amor entre as almas, circunscrevendo a prática de intercâmbio a expressões superficiais de conversão de desencarnados com espaço acanhado para a manifestação livre dos benfeitores e aprendizes da erraticidade. O mais grave efeito do engessamento cultural das ideias espíritas é a paralisia da noção de imortalidade. Interessante, não é, amigos? Como seguir no curso evolutivo com novos conhecimentos vindo de planos mais altos, se não há espaço para as comunicações? E quando há, costumam ser desacreditadas e, portanto, desperdiçadas.
só tem havido espaço para espíritos obsessores. Onde estão as oportunidades para os espíritos mentores que podem vir nos orientar? Aqui entra a nossa responsabilidade. Os primeiros 100 anos do terceiro milênio serão os alicerces da era do espírito. A ciência e a religião, a arte e a filosofia serão caminhos propulsores da força do pensamento espírita, sobrepujando o materialismo que graça. Então, meus amigos, é divulgar, principalmente exemplificar a conduta espírita. Seguindo com o texto. A solidez da investigação fraterna requisita às equipes cristãs o gosto pela crítica, sincero apoio ao crescimento de todos, honestidade emocional em relação uns aos outros, tratamento responsável com todas as dúvidas. Não é? A gente conclui que é preciso voltar aos dias de Kardec, quando se pesquisou o mundo espiritual. Chico Xavier e André Luiz e tantos outros espíritos e médios trouxeram novos prismas de conhecimento que são criticados por muitos, mas esses críticos não fazem pesquisas que endossem ou desacreditem os textos. Vemos que a mediunidade de Eurípides segue extraordinária. Recebeu a mensagem de Maria de Nazaré, transfigurando-se. Foi uma alegria estar com vocês estudando esse capítulo. Espero que vocês também se comuniquem. Aqui tem meu e-mail, nifeliz52@gmail.com. Escrevam para mim, façam seus comentários aqui na área específica do YouTube. Vamos estudar juntos, aprenderemos melhor. Um grande abraço e até nosso próximo encontro.